meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 8º ano. Hoje nós estamos na aula de número 14. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula e mais tarde poderem responder as atividades. Vamos começar? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os grupos étnicos africanos, sobre etnias dentro do continente africano. Qual é o nosso objetivo hoje? É reconhecer como os grupos étnicos africanos ficaram após a Segunda Guerra Mundial. Então, essas questões pós-guerra, de como eles se reorganizaram dentro do continente. Primeiro, vamos relembrar aqui o que é etnia. Etnia caracteriza um grupo unido por laços linguísticos, religiosos e étnicos, que reproduz sua cultura aos seus descendentes e ocupa territórios que possibilitam a continuidade das suas relações sociais. Então, etnia são características físicas ou são pessoas unidas por questões linguísticas, por língua, têm o mesmo idioma, questões religiosas, então sempre tem alguma coisa que as une ali e isso é passado de geração em geração. O continente africano é marcado pela presença de várias etnias. Desde a antiguidade, onde haviam reinos e impérios, então a África é um dos nossos continentes mais antigos, que a gente conhece. Todos os continentes são antigos, mas que são reconhecidos e efetivamente habitados por um maior número de pessoas, o continente africano é um deles, é o Velho Mundo, que nós chamamos. Então, ali dentro haviam reinos e impérios. Até a modernidade que a gente chega hoje, ali, um pouco no passado hoje, onde existem várias etnias, Essas etnias arcaram com o resultado da partilha da África, que foi a divisão ali, a fragmentação do continente. Aqui no mapa a gente vai dar uma olhadinha agora quais são os principais reinos africanos. Lembrando lá que eu comentei com vocês ali que existiam reinos, Então, quais eram os principais reinos africanos? A gente vai voltar sempre nesse mapa para poder explicar aqui para vocês cada um desses reinos aqui existentes no continente africano, tá bom? Então, só uma olhadinha aqui rapidinha. Aqui são as rotas, os pontilhados aqui, as rotas de comércio que a gente tinha. Então, essas rotas de comércio faziam com que as pessoas se deslocassem bastante aqui no norte da África, principalmente, Aqui, daí, nas outras cores, nós temos alguns reinos e que são divididos em dois principais, que são os sudaneses e os bantus. Então, dentro dos sudaneses e dos bantus, a gente tem alguns reinos e impérios que nós vamos verificar agora. Então, ali, o mapa nos mostra os principais reinos e impérios africanos durante ali o período da Idade Média, tá? Cada um desses grupos, eles são formados por centenas de grupos menores ou subgrupos. Por isso que a gente tem muita etnia na África, porque dentro ali daquele território existem vários grupos que se subdividem em outros subgrupos ali menores, então são grandes divisões. E esses grupos ali, eles se diferem principalmente por suas características culturais, linguísticas e religiosas. Então, muitas vezes é um grupo maior que se subdivide, porque dentro dessa subdivisão, alguma outra característica ela se distingue do grupo maior. Vamos, por exemplo, ali, um grupo, é um exemplo, tá, gente? Um grupo banto ali, todos eles são unidos pela mesma língua, a língua banta. E dentro desses subgrupos do grupo maior banto, a gente tem religiões diferentes. Então, é isso que faz com que existam muitas etnias dentro do continente africano. Ou seja, nessas diversas etnias. Então, os reinos sudaneses, vamos começar. Vamos localizar primeiro, voltando no mapa, os reinos sudaneses. É tudo que está em amarelo aqui. Então, tudo que está em amarelo é o reino sudanês. Dentro do reino sudanês, nós vamos ter o quê? O reino de Gana, o reino de Mali e o império de Songhai. Então, vamos ver ali. Então, a localização é essa aqui, mais ao norte da África, ok? Vamos voltar? Os reinos sudaneses, no norte da África, eles se desenvolveram, ali naquela região, importantes reinos. O reino de Gana, que deu origem ao reino de Mali, que deu origem ao império de Songhai.
graças ao comércio, né, transsaariano. Lembram das rotas? Vamos voltar mais uma vez? Ó, lembram das rotas aqui? Então, graças a essas rotas comerciais aqui, transsaariano, por que transsaariano? Porque aqui existe o deserto, né? Então, graças a esse comércio aqui, né, que atravessou o deserto subsaariano aqui, graças a isso, ó, o deserto do Saara, graças a essas rotas que atravessaram o deserto, esse reino aqui pôde se desenvolver. Porque aqui, ó, esses reinos aqui, essas rotas, elas faziam comércio aqui com o Oriente Médio, que já está aqui em cima. O Oriente Médio dava acesso aqui à Europa, que hoje nós temos a Europa, que antes também eram reinos, né? Então, reinos e impérios aqui que a gente tinha. Então, existia essa rota através daqui, dessa região. Depois nós temos os reinos iorubás, tá? Vamos voltar lá para localizar. Os reinos iorubás, aqui, ó. Aqui dentro, ó. Ainda tá aqui dentro do norte da África, aqui, ó, dentro dos sudaneses, mas existe uma diferença ali. Eles estão bem delimitados. Os reinos iorubás, ou ali os povos iorubás, constituíam sociedades urbanas no território correspondente ao atual sudoeste da Nigéria. Então, se a gente fosse localizar hoje, seria ali onde é a Nigéria. Era uma cidade-estado de Ifé, que era um reino de Benin, tá? Então, ó, são reinos, reinos sobre reinos. A maior parte dos africanos escravizados levados para a Bahia, foram trazidos então aqui para o Brasil, vinham desse reino iorubá ali. Agora a gente tem os povos bantus. Vamos voltar no mapa de novo para localizar. Os povos bantus aqui, ó. E nesse rosinha mais clarinho aqui, os povos bantus. Então, já mais ao sul, aqui na África subsaariana. Sempre que a gente fala saariana, a gente está se referindo ao deserto do Saara. Então, subsaariana está abaixo do deserto do Saara. Os povos bantus eram formados há milhares de anos, né? Foram formados, né? E ocuparam o centro-sul ali africano por volta do ano 1000 a.C. Eles faziam parte do reino do Congo. O que quer dizer banto? Banto é um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Hoje são mais de 400 grupos étnicos que falam línguas bantas. Então, quando a gente se refere aos povos bantus, nós estamos nos referindo principalmente a um grupo linguístico. É como se a gente estivesse falando aqui, ó, do Brasil, todos falamos português, porém, cada região tem um sotaque diferente. Então, aqui no sul a gente fala de um jeito, no sudeste, no nordeste. Então, cada região tem a sua maneira de falar. É uma associação para que vocês entendam. Então, é um grupo linguístico, tá? Que tem diferentes formas ali dentro dele. Então, esses são os povos bantus. E são um povo muito antigo, 1000 anos antes de Cristo. Então, para vocês verem como a colonização ali, a colonização não é a palavra certa, a povoação, né? Ali, o habitar ali aquele continente africano, ele é muito antigo. Um dos legados deixados pelo imperialismo, então agora a gente passa ali da questão dos reinos e impérios, aí a gente já vem para o imperialismo, que foi quando os povos europeus, né, entraram ali dentro do continente africano e tomaram posse. O imperialismo. Então, um dos legados deixados pelo imperialismo no continente africano foi a incorporação de grupos étnicos muito diferentes entre si em territórios únicos a serem ingeridos pelas potências europeias, que foi, né, a partilha da África. Como vocês, né, acredito que vocês bem lembram, a partilha da África foi os povos ali, os grupos ali, as potências europeias, né, dividiram a África ali entre eles a maneira como melhor pudesse atender as suas necessidades ali, e eles não levaram em conta aquela divisão que a gente acabou de ver que tinha ali, daquelas várias etnias, aqueles impérios. Então, muitos deles guerreavam entre si, eram inimigos. E a partir do momento que ocorre essa divisão e esses povos são colocados juntos, vai existir mais conflito. Por meio da Conferência de Berlim, em 1885, realizaram, né, como a gente acabou de comentar, a partilha da África
destinando partes a Alemanha, Reino Unido, Inglaterra, França e Itália. Então, essas nações que fatiaram ali o continente africano. E o que eles provavelmente sabiam era que em cada pedaço do continente partilhado existiam centenas de grupos distintos, né, em sua cultura, economia e linguística. O que a gente, né, comentou, só reforçando. Então, aqui, ó, a partilha da África. Como provavelmente era a África, ó, essas divisões aqui, ó, dos reinos, ó, as fronteiras históricas, né, étnicas e histórias, antes da colonização e da nacionalização, né, as fronteiras antes dessa partilha da África. E aqui as fronteiras após essa colonização. Então, como a gente pode ver, era bem fragmentado. E o que aconteceu? Ó, uniram vários desses fragmentos em áreas únicas. E aí o que aconteceu? O que a gente ainda vê até hoje, que são muitos conflitos dentro do território ali do continente africano. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, que historicamente viviam em conflito, foram colocadas em um mesmo território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram separados. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência dessas nações africanas, o que então recebeu um nome de descolonização africana. Então, foi o processo onde essas nações elas passaram a pedir a independência, né, a clamar por essa independência ali daquelas nações europeias que haviam tomado posse ali daqueles territórios. Então, foi a descolonização da África, foi o processo de independência desses territórios africanos. Alguns foram pacíficos, alguns, né, geraram muitos conflitos. Novos países se formaram sobre a mesma base ali dos europeus, que foi a base da partilha, né, desrespeitando a cultura, a história das comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados, que é o que a gente comentou que existe até hoje. Hoje, nós registramos aproximadamente 492 grupos étnicos dentro do território africano, que têm ao menos 36 línguas diferentes. São grupos com crenças, né, práticas alimentares, modos de pensar, né, ali, cultura, né, modo de pensar aspectos físicos diferentes ali, distribuídos em troncos linguísticos distintos. Então, imagina, 492 grupos étnicos, 492 duas comunidades ali que se diferenciam em vários aspectos. Então, são vários os conflitos dentro do continente, a maioria motivada justamente por essas diferenças. É o que acontece, por exemplo, em Ruanda, no Mali, no Senegal, Burundi, Libéria, Congo, Somália. São alguns dos exemplos, né, dos conflitos ali. Por isso que no continente africano ocorreram várias guerras civis ali dentro, né, do continente africano. Hoje, o continente está atualmente fragmentado em 53 países independentes, então não existe mais a questão do colonialismo dentro do continente africano. Porém, o legado, o que ficou, foram justamente esses conflitos. O mapa atual, né, que é essa divisão atual aqui, né, dos países, então a África do Norte, aqui a África subsaariana, aqui os países são principalmente de religião muçulmana e aqui a gente tem outras religiões. E é isso, pessoal. Não deixem de dar uma revisada na aula, não deixem de fazer as atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!